Ok? Aí não tem que esperar porque o pessoal vai. Aí que vai. Boa noite. Vamos iniciando o nosso evangelho de terça-feira para que possamos aí estar mantendo a nossa conversa em dia, para que todos nós não percamos tempo com futilidades que muitas vezes nos afastam das nossas verdadeiras atividades, que é manter a nossa consciência ativa, né, no Evangelho de Jesus. Muito daquilo que nos prende e que nos absorve é a televisão, né? Mas muito dela pouco se aproveita. Então, são exatamente nesses momentos onde nós nos conectamos a um ser maior, nos damos a liberdade de aprender um pouco, de entender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, entendendo que nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos, e que os nossos pensamentos são os maiores responsáveis pelas companhias que nos cercam. Então, a cada um cabe a responsabilidade de estar com a sua mente aonde melhor estiver, né? Porque quanto mais elevado o seu pensamento for, mais elevados são os espíritos que estarão em nossa companhia. Se pudermos nos abster de compartilhar a violência, já seria de muito boa atitude para que a gente possa manter uma vibração mais equilibrada. E, para iniciar o nosso trabalho, vamos começar com os recados da noite, né? Amanhã, dia 28/10, imperdível, né? Vamos prestigiar o Coral da Fraterna a partir das 20 horas. Todos estejam ligados. Vocês devem ter visto já um ensaio que eles fizeram, fantástico. O pessoal está afinado, né? Vamos dar a audiência que essas pessoas merecem, porque todos se empenham muito em nos trazer um produto de qualidade. Então os ensaios são rigorosos, o maestro é o mais rigoroso de todos, né? E para que possamos realmente estar juntos nesse momento, o coral imperdível amanhã a partir das 20 horas. A partir do dia 4 de novembro, uma quarta-feira, a casa volta às suas reuniões presenciais. Mas, muita atenção, assim como no Evangelho de domingo, a limitação da casa será de 18 pessoas. E para que essas pessoas possam estar dando o seu nome, para estar presente na quarta-feira, às 20 horas, aqui na casa, para a palestra presencial, a partir do dia 4 de novembro, devem mandar um WhatsApp ou entrar em contato com a Edi para poder dar o nome e confirmar a sua presença. São apenas 18 pessoas. Então nós estamos, muito importante, nós estamos seguindo todos os protocolos de distanciamento social, todos os protocolos de sanitários, né, para que nós possamos estar, mesmo presencial, em segurança, né? E isso é o mais importante para todos nós, a nossa segurança, mas sem deixar de comparecer ao Evangelho. De quarta-feira também a palestra será transmitida pelo Instagram, né? Da mesma forma que nós tínhamos a palestra às quartas-feiras, às 20 horas, ela vai permanecer sendo transmitida pelo Instagram. A única diferença é que a partir do dia 4 de novembro
além da transmissão, vamos ter um público. As atividades com as crianças continuam suspensas, né? Então, continua suspensa as atividades com as crianças. Ainda não está no momento de trazê-las para a casa. Isso. Então, voltamos então na quarta-feira, dia 4 de novembro, mas o Evangelho Dominical continua às 9 horas da manhã, né? Então, a casa passa a ter 2 dias presenciais, um às quartas-feiras e o outro ao domingo. Quarta-feira, às 20 horas, tem que dar o nome, que são só 18 pessoas. Domingo, 9 horas da manhã, também tem que dar o nome, são só 18 pessoas. Ok? Conforme as medidas sanitárias forem relaxando, quem sabe a gente pode aumentar esse número de pessoas na casa até que, se Deus quiser, voltemos ao normal. Então, os recados. Vamos entrar então na nossa conversa da noite, que é com relação a um dos preceitos da nossa doutrina, que é a reencarnação. Vamos nos preparar neste momento, relaxando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento em Jesus, pedindo ao Mestre amado que possa ser conosco em mais este momento de aprendizado, que os bons espíritos possam estar sempre nos orientando, para que possamos entender os motivos pelos quais tudo acontece em nossas vidas, que as vicissitudes possam cada vez mais nos orientar para o bom caminho, e todos nós temos um propósito em nossas vidas, que possamos cada vez mais ter consciência deste propósito, a fim de que a nossa existência seja coroada com o êxito que nós projetamos antes da grande viagem, que as nossas atitudes possam refletir a pessoa que nós projetamos no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, como falei, vamos dar início ao nosso trabalho, e a nossa conversa da noite é sobre reencarnação, né? Como podemos melhor entender a reencarnação? Para que possamos ter consciência, a reencarnação não é um preceito espírita. Na verdade, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Se nós imaginarmos que o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não existia vida nesse planeta durante aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, mais ou menos, iniciou-se, depois de uma série de situações, o nascer da vida nesse planeta, de onde o homem ainda não fazia parte. Então, o homem, muito mais tarde, veio habitar esse planeta, aproximadamente uns 300 milhões de anos atrás, mais ou menos. Foi quando o homem veio a habitar esse planeta, e de lá para cá nós estamos nos desenvolvendo pelas várias espécies de hominídeos que tivemos por aqui, né? Até o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. E de geração em geração, de encarnação em encarnação, incontáveis planetas foram responsáveis pela vida que aqui habita.
Como eu falei, a reencarnação é um preceito muito antigo, como por exemplo, há mais de 5.000 anos atrás já se falava no conceito da reencarnação. Vamos imaginar e lembrar do Evangelho, né? Necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Foi quando Jesus, conversando com Nicodemos, asseverou a ele de quão era a importância de que o indivíduo pudesse ter novas oportunidades. E foi quando Nicodemos perguntou ao mestre: como pode um velho voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus respondeu: todo aquele que veio do céu é o mesmo que foi para o céu. Então o que Jesus queria dizer era que todo espírito que desencarnava eram outros espíritos que voltavam a encarnar. Então, o próprio Kardec nos disse: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Então, dois conhecimentos muito importantes, onde Jesus nos diz que necessário nos é nascer de novo, e Kardec nos afirma que além desta oportunidade, há necessidade de progredirmos, a necessidade de evoluirmos, a necessidade de aproveitarmos essa oportunidade. Muitos povos entendiam a reencarnação de formas diferentes. Os egípcios, por exemplo, há mais de 5.000 anos atrás, já tinham o conceito de reencarnação, pois os seus faraós eram mumificados, né? A mumificação nada mais é do que, após a morte do faraó, o seu corpo era extirpado, todas as vísceras eram retiradas, o cérebro era tirado pelo nariz através de um cinzel e ele era embebido em substâncias para conservar a sua pele e era mumificado ou enfaixado, né? Para que pudesse ser conservado, para que o seu corpo pudesse, quando o seu espírito voltasse da vida após a morte, né, habitar novamente aquele corpo. Era uma consciência que eles tinham de que o indivíduo não era simplesmente aquele corpo físico. Existia uma concepção já de espírito. Tanto é assim que o faraó, normalmente, ele era lacrado na sua tumba com uma série de objetos, né? Objetos preciosos. Na tumba do faraó eram guardados com ele objetos da mais fina arte, esculturas. O seu próprio sarcófago era ricamente adornado em ouro e pedras preciosas. Agora eu pergunto, como que essas pessoas sabiam que o ouro era um metal precioso? Como essas pessoas diferenciavam um diamante de uma pedra comum? Como eles já sabiam a importância desses materiais? Então, o faraó muitas vezes era enterrado, né, na sua tumba com uma série de concubinas e servos, para que eles pudessem servi-lo na vida após a morte. E para que quando ele voltasse, ele iria se servir daqueles objetos que foram ricamente deixados na sua tumba. Eles tinham o conceito, mas não entendiam direito o mecanismo que se dava à reencarnação. Então, nós temos aqui, mais próximos de nós, né, os nossos próximos na América Central, os incas, os maias, os astecas e os toltecas também tinham a concepção de que a vida não acabava simplesmente com a morte.
eles tinham todo um conceito, os maias e os astecas eram povos altamente evoluídos para a sua época. Tinham um conceito de cidade, tinham já na América pré-colombiana conceito de castas, dividiam o seu povo em operários, trabalhadores, servos, escravos, líderes religiosos e outros mais. Então tinham divisões de castas, tinham um rei e praticavam o sacrifício humano em prol das suas divindades. Agora eu pergunto, estes astecas, tanto quanto seus irmãos do Egito, tinham pirâmides também. Só que as pirâmides dos astecas eram um pouco diferentes. 41 degraus, era uma pirâmide, 4 faces, 41 degraus em cada face, mais um degrau que levava ao altar. Ao todo, 365 degraus, aonde eles contavam os dias do ano pelos degraus das pirâmides. Agora eu pergunto, como que este povo poderia já dividir um ano em 365 dias, centenas de anos antes de nós chegarmos à mesma conclusão? Como que os egípcios conseguiram alinhar as 3 pirâmides de Quéops rigorosamente ao sistema de Órion? Da onde eles tiveram a tecnologia para construir edificações tão magníficas que estão em pé até hoje, simplesmente com um formão e um martelo? Como? Da onde veio essa consciência? Da onde veio essa tecnologia? Das reencarnações. Pois, como disse Kardec, o espírito nunca regride, ele só progride. E aí nós nos encontramos nessa situação, né? E, apesar do adiantado conhecimento que os egípcios tinham, né? Ou que os maias e astecas tinham, a sua evolução moral ainda era muito atrasada, né? Pois os egípcios construíam as pirâmides à custa de escravos. E os maias atacavam e sacrificavam os seus prisioneiros aos deuses. Nós podemos imaginar que estas civilizações eram civilizações relativamente próximas, né? Que tinham um conceito muito parecido. Mas vamos ver então, talvez um pouco mais distante, na China. Mais precisamente no ano de 2021 a.C., foi justamente nessa época que houve a unificação da China num único imperador. Qin, né? O imperador Qin, através da eliminação de todos os seus adversários, unificou a China num único reino. Mas o imperador Qin, consciente de que não poderia deter esse poder pela eternidade, ele providenciou que ele mantivesse a sua condição mesmo depois da morte. Mandou que construíssem soldados de barro, que hoje são conhecidos como os soldados de terracota, que foram encontrados na China, né? Centenas e centenas de escravos, todos ricamente esculpidos, baseados na etnia de cada região da China. Esses soldados foram construídos e preparados para que pudessem servir o imperador Qin após a sua morte, e que eles pudessem servi-lo quando ele voltasse à vida. Veja que o conceito
já existia da reencarnação. Eles não entendiam, na verdade, o conceito da pluralidade das existências, de que os indivíduos que voltam, mas não necessariamente no mesmo corpo. O espírito continua o mesmo, o corpo é que muda. Nós temos esse conceito muito próximo e bem aplicado no Tibete, né? O Tibete tem um líder religioso chamado Dalai Lama, né? O Dalai Lama nada mais é do que a reencarnação de um sacerdote Tuk, que era uma das altas castas da religiosidade do Tibete, e foi identificado que o primeiro Dalai Lama, né, nasceu no ano de 1391. E a partir daí, eles passaram a buscar, após a morte do Dalai Lama, nas crianças recém-nascidas, quais delas traziam as marcas da reencarnação que o seu antepassado tinha. E assim, desde 1391, foram catalogados todos os Dalai Lamas até o atual, né, que ainda está vivo, que inclusive veio ao Brasil, né? É um senhorzinho muito simpático, né? Como não poderia de ser alguém que tem aí quase 1000 anos, né, de existência, o espírito de encarnação em encarnação, de aprendizado em aprendizado, né? E esse Dalai Lama tem algumas palavras bem interessantes. O melhor é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas dos outros, pois o seu você pode mudar. O que é o inimigo? Eu mesmo, a minha ignorância, o meu apego, os meus olhos, aí está realmente o meu inimigo. E essa que eu gosto muito, eu acho que é a melhor que ele tem. Só existem 2 dias que nós não podemos fazer nada. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então ele nos convida a tomarmos as atitudes no hoje, no agora, no presente. Não lamentemos o passado e nem fiquemos esperando o futuro. Façamos já. Nós, espíritas, temos a concepção que este corpo físico que ora anima a cada um de nós, nada mais é do que um invólucro, uma casca, como os nossos irmãos desencarnados nos falam, né? E essa casca tem uma vida muito limitada, e nós temos que ter absoluta consciência que saibas que sabeis vós que está restrita da luz que vedes hoje é apenas a fagulha da fornalha da sua existência. Esta oportunidade que você tem hoje nada mais é do que uma pequena centelha da fornalha que é toda a sua existência. Somos o resultado de encarnações incontáveis. E acredite, as anteriores passamos por provações muito maiores daquelas que nós temos hoje. E que o perdão possa ser a forja a moldar o nosso caráter. Nós reencarnamos por misericórdia de Deus, pelas oportunidades que temos de estar evoluindo. E cada reencarnação é um momento único. Muitos indivíduos ao longo da história tinham absoluta consciência da reencarnação. Vejamos, por exemplo, um daqueles que é considerado um dos precursores do próprio espiritismo, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, quando lhe deram um copo de cicuta, pois ele foi condenado, né? E melhor ainda, quando Sócrates foi condenado à morte, seu discípulo, Platão, veio correndo em prantos, né? Diz-lhe: mestre, mestre, tu fostes condenado à morte. Ele calmamente olhou para o seu discípulo e falou: todos nós, quando nascemos, já estamos condenados à morte.
E quando ele, segurando o copo do veneno, respondeu aos seus algozes: achas realmente que podes acabar comigo simplesmente destruindo o meu corpo físico? Veja que tamanha consciência tinha esse homem já 400 anos antes de Cristo. E as confirmações da reencarnação não param por aí. No próprio Evangelho existem várias e várias anotações que dizem claramente com relação à reencarnação. Por exemplo, os profetas da época já anunciavam a vinda do Messias. Mas a pergunta era: como vamos identificar esse Messias? Quais características ele terá que ter? Né? Aí o Evangelho diz que para o Messias vir, Elias viria primeiro para lhe abrir caminho. E quem era Elias? Elias era um profeta dos antigos testamentos hebreus. E quem era Elias que veio abrir caminho para Jesus? Seu primo, João Batista. Então, se os hebreus diziam que o Elias teria que nascer de novo para abrir caminho para o Messias, eles estavam claramente dizendo que a reencarnação, que teria que ter uma reencarnação para que o Elias voltasse. Numa das passagens da Bíblia, né, Jesus questiona os seus apóstolos: o que dizem que o Filho do Homem é? Uns dizem que tu és o Elias. Dizem que tu és um profeta que veio nos salvar. Ora, se eles diziam que Jesus era o Elias ou um profeta antigo, eles estavam afirmando que Jesus era a reencarnação de alguém que já tinha existido. O conceito de reencarnação é amplamente aceito pela própria Igreja Católica. Nos seus primórdios, no início do cristianismo, mesmo em Roma, depois da morte de Jesus e do incêndio que ocorreu em Roma, os cristãos passaram a ser brutalmente perseguidos. O Coliseu foi erguido no ano de 90 depois de Cristo, trazendo o auge da perseguição para que os cristãos fossem levados às arenas romanas para servir de entretenimento para a plebe romana. Quando estes cristãos entravam nas arenas romanas, nós podemos ter essa história muito bem contada no livro Há 2000 anos, né? Quem não leu, leia. Um dos melhores livros que você vai poder ver, né? Há 2000 anos, a história de Públio Lentulus e da sua esposa Lívia, né? E Lívia se converte, mesmo romana, se converte ao cristianismo, né? Aceita Jesus em seu coração e é levada à arena romana na mais absoluta certeza de que, quando estraçalhada pelos leões que ali estavam para devorá-los, ela seria arrebatada pelas mãos do próprio Cristo. E assim, os cristãos entravam na arena romana na mais absoluta certeza que aquela vida não era a única vida. Que a vida não acabava simplesmente com a morte, como já tinha dito Jesus, como já tinha provado Jesus, pois logo após a sua morte, ele apareceu novamente e ficou durante 40 dias com os seus apóstolos.
Agora, eu vos pergunto, quantas pessoas estavam com Jesus na sua crucificação? Pelo que os relatos nos dizem, 3 pessoas. Maria e João, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João. E os outros apóstolos? Tirando Judas, que se enforcou um dia ou 2 depois, né? E os outros apóstolos estavam todos com medo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Estavam todos com medo, mas com medo de quê? Claro, estavam com medo da morte, pois os romanos eram implacáveis. Eles matavam sem a menor justificativa. E aí, Jesus apareceu para os seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temas. Não temas a morte, pois a morte, em verdade, não existe. Esta tua experiência agora nada mais é do que uma fútil passagem da tua jornada neste planeta. E após a passagem de Jesus, todos os apóstolos saíram a pregar nos 4 cantos da terra. Todos eles morreram por mortes violentas. E nenhum deles teve medo de morrer, pois sabiam que a morte não era o final. Tinham a absoluta certeza de que aquilo era apenas mais uma oportunidade que viria. Então o próprio Jesus é a reencarnação, vindo a reencarnar tantas e tantas vezes. Pois você imagina que Jesus foi o espírito mais puro, mais evoluído que pisou neste planeta. Mas Jesus, como Deus é justo e Deus é bom, precisou também, assim como nós, nascer um espírito simples e ignorante. E que ao longo dos seus bilhões de anos, evoluiu ao ser angelical que nós tivemos oportunidade de ver andando neste planeta. Quando do planeta Terra se estava em formação, o plano espiritual foi reunido e convidou Jesus a fazer parte do desenvolvimento desse planeta. Então Jesus é o patrono do nosso planeta Terra, é o responsável pela evolução do nosso planeta. E aí, nós temos uma série de ritos, passagens, né? A Páscoa, como nós conhecemos, né? Na verdade, a Páscoa era já um evento judaico, né? Era um hebreu, aonde lembrava os hebreus de quando eles saíram do Egito, né? E ao contrário do ovo de Páscoa de chocolate que nós comemos, os hebreus comem um ovo salgado, um pão asno, que é aquele pão que não tem fermento, né? Para mostrar o quão dura e áspera era a vida daqueles que saíram da escravidão do Egito e foram procurar a terra prometida, né? Mas de qualquer forma, a Páscoa que nós comemoramos é a morte de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, como o cristianismo coloca, né? Mas se a Páscoa ela é caracterizada por um coelho, né? Tem o coelhinho da Páscoa? Alguém já viu o coelhinho da Páscoa? Então, tem o coelhinho da Páscoa. Por que o coelhinho da Páscoa? Né? Porque o coelho é o símbolo da procriação. Alguém já teve coelho em casa? Vocês nunca tiveram coelho em casa? Eu já tive coelho em casa. É uma coisa louca. Eles procriam de 3 em 3 meses, tem uma ninhada de 15. E vai. Porque é um animal que procria muito. Então o coelho é o símbolo da vida,
né? Porque ele procria muito. É por isso que o coelho é o símbolo da Páscoa, né? É o símbolo da vida. Mas se nós lembramos a morte de Jesus na Páscoa, porque o seu símbolo é a vida. Porque em verdade a morte não é a morte é a vida, né? Mas a vida num outro plano, né? Porque a morte em verdade ela não existe, é só um conceito que nós temos. E pode ter certeza, se você tem medo de morrer, muito mais, porque você tem medo de morrer, porque você não sabe o que você vai encontrar do lado de lá, muito mais medo tem os espíritos que estão do lado de lá, que vão reencarnar, porque eles sabem o que vão enfrentar do lado de cá. Então eles têm muito mais medo em reencarnar do que nós em voltar para lá, né? Funciona mais ou menos assim. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre a reencarnação, como eu já havia comentado, o próprio cristianismo, no seu berço, né, aceitava normalmente a reencarnação como um preceito absolutamente normal, né? Foi justamente no concílio de Constantinopla II, no ano de 553, né, quando o imperador Justiniano I conclamou o único concílio, né? Concílio eram as reuniões papais que decidiam os dogmas da igreja, né? O primeiro foi o concílio de Nicéia, feito por Constantino em 220, 230, mais ou menos isso, né? Quando ele começou a aceitar o cristianismo, e daí para frente o cristianismo foi evoluindo. E vários concílios foram criados, só que esse, conclamado pelo imperador Justiniano I, não tinha sido pedido pelo Papa. Ele, Constantino, né, que era o imperador, obrigou que se tivesse esse concílio, aonde o principal objetivo dele era mudar algumas coisas que ele não concordava, o Constantino. Principalmente o conceito de reencarnação. Dizem que Constantino era muito influenciado por sua esposa, né? Teodora era uma mulher muito influente do marido, e dizem as más línguas que ela era uma cortesã, né, do imperador, que ela era uma amante do imperador, que depois se tornou sua esposa, e era muito influente. E dizem que Teodora era uma mulher muito má e perversa, que ela mandava açoitar os seus empregados e os escravos que a serviam pela mínima falta. E os escravos lhe apontavam o dedo e diziam: Teodora, tu vais reencarnar como uma de nós. Tu vais ainda morrer e voltar à vida como uma escrava para pagar todo o mal que você nos faz. Aí Teodora, junto com Justiniano, seu marido, numa canetada, mudou o conceito de reencarnação para ressurreição. Porque Teodora, esposa do imperador, queria morrer Teodora e renascer Teodora, esposa do imperador. Né? Fácil, né? Então, eles tinham uma canetada, mudou tudo. No ano de 553. Foi a partir daí que se passou a ter o conceito pela Igreja Católica de ressurreição e não de reencarnação, né? Até esta data era absolutamente aceitável esse conceito, né? Mesmo na Igreja Católica. E foi mudado, baseado em alguém que não queria assumir as suas próprias responsabilidades pelo mal que ele fazia. Então, foi lá: eu sou imperador, eu faço o que eu quiser, eu mudo a lei canônica e pronto, acabou. E foi assim que foi feito, né? Só que a Igreja Católica tinha alguns dogmas, né? E esses dogmas foram muito bem colocados em contraponto por Allan Kardec. Dizia assim: a Igreja Católica acredita, né, que a alma é criada pelo nascimento do bebê, e tudo que ele aprender na sua passagem pela terra é o que lhe valerá, intelectual e moralmente. E após a morte, os maus serão levados para o sofrimento eterno, que é o local chamado inferno,
né? E os bons serão levados para o paraíso, né? Gozando da eternidade no paraíso. Aí Kardec pergunta, mas se Deus é todo amor e bondade, como poderia uma mãe ser feliz vivendo no paraíso, tendo o seu filho condenado às trevas do inferno, sem poder ajudá-lo? Se um pai ou uma mãe está sempre disposto a perdoar o filho pelas suas faltas cometidas, dando a ele oportunidades de renovar-se, por que Deus não poderia fazê-lo? Seriam os pais da terra mais bondosos que o próprio Deus? Né? Como seriam distribuídos então aos homens certas disposições inatas, sendo intelectuais, físicas ou morais? O que acontece com as crianças que morrem em tenra idade? Se elas não tiveram, para onde que elas vão? Se elas não tiveram tempo de fazer o mal, então não poderiam ser condenadas ao inferno, mas também não tiveram tempo de fazer o bem, então por que ganhariam a vida eterna? O que aconteceria com os doentes mentais que não sabem o que estão fazendo? Por que a injustiça das misérias e doenças de nascença, já que é o resultado que nada possam ter feito na vida presente? Porque Deus criaria almas mais favorecidas que as outras, né? Como por exemplo os anjos. Como que Deus criaria os anjos, já seres perfeitos e magníficos, e nos relegando a ficar de encarnação em encarnação até que nós pudermos evoluir por nós mesmos? Por que permitir que morram pessoas que poderiam evoluir mais, já que não poderiam evoluir após a morte? E assim, Kardec questiona tudo isso. É claro que todos nós gostaríamos muito de evoluirmos e desencarnarmos, mas tenhamos a absoluta consciência que nós somos o resultado de todas as encarnações que já nos precederam. Mas muito do que nós temos está impregnado ainda, porque lembra? O espírito nunca regride, ele só progride. Então você hoje está no seu melhor. Você nunca foi tão feliz, você nunca foi tão próspero, você nunca foi tão amado. E nós temos que ter justamente o agradecimento por tudo aquilo que nós temos. Nós temos que agradecer por tudo aquilo que nós conseguimos ao longo da nossa existência. Pense em você nesse momento. Tenha consciência das habilidades que você tem naturalmente. Você conhece alguém que toca violão sem nunca ter feito uma aula de violão? Eu já tentei, sou horrível, né? Você já conhece alguém que toca piano sem nunca ter praticado uma aula de piano? Alguém já viu o WhatsApp, aquele japonesinho que tem 4, 5 anos de idade, que ele toca piano como um profissional com 4 anos de idade? Você nunca esteve num local onde você teve a sensação de já ter estado naquele local antes? Você nunca foi ali, né? É a primeira vez que você vai lá, mas você tem a nítida certeza de que você já esteve naquele local. Você já conheceu uma pessoa pela primeira vez, conversou durante 5 minutos com ela e parece que vocês se conheciam durante toda a vida? Você já cruzou com alguma pessoa que você não sabe nem o nome, mas você já não gosta dela, mesmo sem conhecer? Reminiscências de encarnações anteriores, os dons que você tem, as habilidades inatas que você possui, na verdade foram forjadas ao longo de vidas e mais vidas que vos precederam. Nada mais do que isso. Mas, muito mais do que o bem que nós fizemos, o que nos persegue é o bem que nós deixamos de fazer. E hoje você tem a oportunidade de fazer o bem. Você faz? Como você trata aqueles que estão ao seu lado? Como você trata a sua esposa, os seus filhos, os seus subordinados, o seu chefe, o cobrador do ônibus? Você fala bom dia, boa tarde, boa noite?
Você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado? Lembre-se que ainda há pouco éramos animais irracionais. Caçávamos para comer a carne crua de animais que tínhamos acabado de pegar. E mesmo naquela época, você reclamava da dificuldade que era caçar, pois os animais estavam ficando mais espertos e ligeiros. Que a sua oca ou a sua caverna era úmida e fria. E quão bom seria se você pudesse melhorar um pouquinho. Hoje, você reclama do frio que faz, andando confortavelmente no seu carro. Você reclama que a sua casa poderia ser maior, poderia ser melhor, poderia ser mais bem localizada. Hoje você, quando entra no açougue, reclama do preço da carne e murmura: ah, como seria se pudesse ser um pouquinho melhor, né? Dentro em breve nós vamos estar reclamando: olha, o ônibus para Marte está atrasado novamente, eu não aguento mais ficar esperando esse ônibus para Marte. Quanto mais nós vamos reclamar, ao invés de louvar a Deus pela nossa existência. A reencarnação não é um conceito, a reencarnação é uma realidade. Hoje, nós somos absolutamente reféns das nossas próprias atitudes. As vicissitudes que nos acompanham hoje, muito, são reflexo das atitudes e omissões que tivemos em encarnações anteriores. Muitas pessoas são chamadas à causa do Cristo, mas elas se fazem de surda. Muitas pessoas são chamadas à causa do Cristo e elas se fazem de cegas. Sejas você o farol e o tambor que veio para alertar as pessoas sobre a existência de Jesus e o seguimento do seu Evangelho. Como nós podemos condenar alguém simplesmente porque ele tem defeitos diferentes dos nossos? Como eu posso exigir que os outros tenham qualidades das quais eu não as possuo? Vejamos, por exemplo, há milhares de anos atrás, isso um colega me disse, há milhares de anos atrás, um homem primitivo estava sentado à beira da sua caverna e de repente, numa noite chuvosa, um raio atinge uma árvore próxima e essa árvore se incendeia. Aquele homem primitivo, curioso, chegou até a árvore e tocou na chama e queimou seus dedos. Um outro dia, ou uma outra noite, nova chuva e um raio novamente atinge a árvore. Aquele homem primitivo se aproxima, olha a claridade da chama, mas não a toca, porque ele sabe que aquilo iria lhe trazer dor e sofrimento. E aí, meu amigo espiritual pergunta: por que nós, que nos dizemos evoluídos, ainda repetimos a fazer coisas que vão nos causar dor e sofrimento? Quem é o primitivo? O homem da caverna que aprendeu com o seu erro, ou nós que continuamos repetindo tantas e tantas vezes os erros que nos causam dor e sofrimento? A encarnação pode ser uma oportunidade maravilhosa. A vida é um dom que nos foi dado em absoluto amor. Que possamos fazer bom uso dessa oportunidade. Que possamos fazer bom uso, pois nós não sabemos quando teremos outra. Se seja nesse planeta, se seja em outro.
né? Mas que possamos fazer aquilo que nós programamos para nós mesmos, evoluir principalmente moralmente. Então, quer ter uma boa evolução? Quer ter uma boa encarnação? Quer ter uma boa desencarnação? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. E aí você vai estar entendendo o que realmente Jesus quis nos trazer. E é mais ou menos isso, né? Nosso tempo já está se esgotando. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui por esses breves minutos conversando com vocês. Muito feliz em estar tendo a oportunidade de falar sobre Jesus, falar sobre o seu Evangelho e pedir a misericórdia do Pai para com todos nós. Agradeço imensamente essa oportunidade e que possamos refletir sobre as nossas vidas anteriores, que possamos fazer desta vida a melhor oportunidade para que as próximas sejam ainda mais produtivas. Muito obrigado. Vamos para as preces iniciais, as preces finais, né? Mais uma vez, relaxando o nosso corpo, agradecendo a oportunidade do Mestre Jesus de estarmos reunidos em seu nome, pedindo para que Ele possa interceder por cada um desses humildes aprendizes do seu Evangelho, que Ele possa interceder por todos nós. E assim, pedimos a intercessão, que possamos receber essa luz e que essa luz do Mestre possa estar em nossa residência, nossa casa, e essa luz que Ele esparge neste momento, ela se dissipa por todos os cômodos da nossa casa, dissipando todos os miasmas, todo o mal, toda a inveja, todo o orgulho, toda a vaidade, todos os sentimentos negativos estão nesse momento dissipados, enchendo o nosso lar com paz, tranquilidade, harmonia e muito amor. E pedimos que Deus possa interceder por cada um de nós, nos dando o conhecimento necessário a fim de que todas as vicissitudes que nós ultrapassarmos sejam agradecidas pela oportunidade do aprendizado. Muito obrigado, agradeço a todos pela noite e vos desejo a paz de Jesus e uma boa noite a todos. Muito obrigado.